Escreve na tua testa, na palma da sua mão. Fale. Claro que por que falou para escrever nas portas, na testa? Porque naquele tempo tinha papel. Não é que nem hoje que tinha papel que você notava. Não tinha. Tinha que escrever em madeira, tinha que escrever em pedra, tinha que ser... Era muito precário. Então o Senhor escreve em qualquer lugar para que possa ver. E o que eu vou falar aqui hoje, você já ouviu 1 milhão de vezes. Você vai ouvir a 1.000.000ª vez de novo. 1.000.001 vez. Irmãos, vocês estão vendo uma coisa aqui? 2 mesas. Vocês estão vendo aqui? Quem está vendo 2 mesas aqui? Amém. Tem uma mesa aqui embaixo. Essa mesa tem pão sem fermento. Essa mesa tem alguns cálices, lembrando Jerusalém, Israel. Essa mesa tem a Arca da Aliança. Essa mesa tem a Bíblia, como ela era antes de ser livro. Livro não é uma coisa nova. Era assim, ó, pergaminho. Isso aqui chama-se pergaminho. Isso aqui, eu trouxe de Israel isso aqui. Isso aqui era de couro de carneiro. Não era de papel, era couro de carneiro. Certo? Então isso aqui está todo no Velho Testamento aqui dentro. Então se uma pessoa quisesse ter isso em casa, se é que iria ter, ela tem que procurar um escriba. Por isso que tem a palavra escriba, que é escrivão. Ele copiaria isso para a pessoa, mas nem todos podiam fazer isso. Porque imagine copiar todinho, palavra por palavra. Graças a Deus pela Xerox, né, irmãos? Fotocópia, que maravilha, não é? Mas quando não tinha, tinha que copiar. Então ele era assim, então está aqui o pergaminho, aqui em cima. Aqui está também o shofar. Por que shofar? Era a maneira que eles chamavam, o exército chamava no meio do campo. Era o shofar, 2 chifres de animais, chama shofar. Aqui nós temos também esse objeto aqui foi Moisés que mandou fazer, certo? Ele mandou fazer e colocar isso dentro do templo, feito de ouro. É um símbolo dos israelitas. E nós temos agora aqui uma erva verde, e nós temos aqui um cordeiro assado, pedaços, claro, assado e colocado aqui. Agora note, essa é uma mesa. Agora quando você passa para a mesa de cima aqui, já não tem mais a carne do cordeiro, já não tem mais a erva verde amarga, mas tem o que aqui? Tem uma cruz, certo? E tem aqui o que? Pão, certo? E tem o vinho ou o suco de uva. E eu vou explicar para você, mesmo que você já conheça, eu vou explicar. E daqui 1 ano você vier na Páscoa, eu explico tudo de novo. Então vamos abrir no livro de Êxodo capítulo 12. Vamos abrir no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 1. Antes de nós lermos, precisa se fazer uma explicação. Velho Testamento, povo de Israel na terra do Egito. Eles foram lá e estão morando na terra do Egito por 430 anos. E eu gosto de frisar, porque quando você fala 430 anos, parece que é uma semana. Não, 430 anos é praticamente a idade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi descoberto em 12 de outubro de 1492. Se não me engano é outubro mesmo, é 12 de outubro de 1492, é dia de Columbus Day, não é? Então você faça as contas. Em 1492 para 2016, você vê quantos anos tem. Tem o quê? 524 anos. Então agora você põe, tira 430 anos de 524, dá quanto? Quem é bom de matemática? Hã? É melhor? 500? Então vocês têm uma ideia, Israel ficou praticamente esse tempo que tem a América ou o Brasil, que foi 1500, vivendo no Egito. Agora escutem, quem daqui tem filho? Levante a mão. Qual é o idioma do seu filho? Qual é o idioma do seu filho, meu irmão? Inglês e português. Português? Inglês e português. Inglês e português. Mas qual é o idioma do seu filho original? Inglês. Quem nasce crioulo, inglês. Por quê? Porque quem nasce aqui, original language is English. Pode falar português, mas língua original, minha língua original é português. Mas a língua original, não digo dos meus filhos, que eles já vieram aqui, já certa idade, mas os meus netos será, mesmo que ele fale 10 idiomas, será inglês. Por quê? Porque aqui é o inglês. Ora, quando Israel vai morar no Egito por 430 anos, o que você acha que eles falavam?
falava a linguagem deles. Depois, com o passar das gerações, o que vai acontecendo? Eles vão aprendendo a falar o idioma do Egito. Apesar dos pais, dos avós, das pessoas lutarem para que eles aprendam as coisas do pergaminho, para que eles aprendam as leis judaicas, mas é difícil controlar. Você não quer que seu filho fale um português correto, não quer? Mas é difícil, seu filho até pode falar, mas talvez não escreva. Por quê? Porque ele foi alfabetizado em inglês. Agora você traz isso para os israelitas no Egito. Veja a dificuldade. Então, como é que tinha que ensinar? Com coisas. Por exemplo, se você quer que o seu filho seja um pouco patriota, tenha na sua casa a bandeira brasileira. De vez em quando, coloca lá na sua casa o hino nacional. Porque a Copa é só de 4 em 4 anos, demora muito. Então você adquire lá, baixa no seu iPhone, o hino nacional, de vez em quando você põe para o seu menino ouvir, para a sua menina ouvir. Tenha na sua casa alguma coisa que diz respeito ao Brasil. Deixa ele assistir coisa em português. Por quê? Porque senão ele vai perder tudo que é de Brasil. E quando seu filho tiver os seus 17, 18 anos, ele não vai estar nem aí com o Brasil. E olha lá se falar português. Talvez não fale nem português. Eu estou falando isso porque nós somos um exemplo fácil. Se eu falar isso aí lá no Brasil, as pessoas não entendem muito, porque todo mundo fala português. E nós temos isso, nós somos imigrantes. Eu tenho o Rafael que casou e o Gui que um dia vai casar. Eu sempre fico no pé deles. Por favor, meus netos ou netas vai ter que falar português. Esse dia ele falou: pai, pelo amor de Deus, que o senhor já está estressado. Falei: não, vocês vão prometer que dentro de casa vocês não vão falar inglês com essas crianças, vocês vão falar português, porque ele tem que falar o idioma nosso, porque senão você sabe que não fala. Não é verdade? Perde o idioma. Então volta agora para o Egito. Esse povo está criando famílias, morrendo os mais velhos, nascendo o outro, morrendo, nascendo o outro, tal. Eles começam a pegar os costumes do Egito. Vocês estão entendendo? Eles começam, por mais que os antigos vão ensinando, mas começam a perder. Então o que Deus faz? Deus mostra que eles precisam de algo tocável, de algo que lembre eles, de algo que faz com que eles lembrem do Senhor nosso Deus. Amém? Então o Senhor dizia: olha, vocês escrevam nos umbrais da porta, vocês falem com ele, vocês falem com seus filhos, falem com seus filhos. Por quê? Porque eles estão crescendo e eles não vão crer no Senhor Deus de Abraão. Amém? Aí fica uma dica para todos nós que somos pais: cuidado para você não criar um filho ímpio. Seu filho, quando tiver 19, 20 anos, é ímpio, totalmente sem fé, porque o pai e a mãe não insistiu nisso, e terá um filho ímpio. Você já imaginou, irmãos? Você criar um filho, gerar um filho, gastar com esse filho, para depois ele ir para o inferno? Você criar um filho para o diabo? Pelo amor de Deus, irmão, não é pensar uma coisa dessa. Depois de mim, sua bênção. Amém? Amém? Aí esse povo que está no Egito, ele vai ser liberto. Você sabe que teve 10 pragas, das 9 não conseguiram libertar o povo. Mas aí Deus disse a Moisés: agora vocês vão sair. Mas antes de sair, eu quero que você chame todos os anciãos, todas as autoridades de Israel, e vocês vão procurar um cordeiro. Veja aí, olha, por favor, capítulo 12, versículo 1 do livro de Êxodo. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, eles estão no Egito ainda: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para a sua casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com os vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme a cada um que puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então diz: vocês escolhem um carneiro ou um cabrito,
E vocês pegam esse carneiro ou esse cabrito e guardem, ele não pode ter defeito. E depois, tal dia, todos devem matar esse animal na mesma hora. Matem esses animais. E fazem o quê? Vocês pegam o sangue desse animal, vai lá no mato e pega isopo. Diga isopo. Naquele tempo não tinha esponja, gente. Então tinha uma planta chamada isopo, que era semelhante a uma esponja. Então você pega o isopo, põe o sangue do animal numa bacia, pega o isopo, molhe no sangue, e depois vocês vão no umbral. Aqui tem essa toalha aqui, essa coisa aqui, justamente para lembrar isso. Só que é do lado de fora, viu? Não é do lado de dentro. Vocês pintam o umbral da porta com sangue. Diga sangue. Porque eu vou libertar vocês do Egito de uma forma espetacular. Aí Moisés, como, Senhor? Depois que vocês todos passarem o sangue do animal, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão assar esse animal, a carne desse animal. Assem a carne do animal. Vocês peguem pão sem fermento, e vocês peguem uma erva amargosa lá do campo, uma erva comestível, mas ela tem que ser amarga. E vocês vão fazer uma mesa, como eu mostrei para vocês, e vocês vão se sentar à mesa e vão comer essa erva amargosa com a roupa de passear, com o cajado na mão. E vocês vão comer esta carne, vão comer a erva amargosa e vão comer o pão sem fermento, porque eu vou descer no Egito. Eu vou andar por todo o país chamado Egito. E o anjo da morte vai ter autorização para matar o primogênito da vaca, o primogênito dos carneiros, o primogênito de todos os seres humanos. Estão condenados à morte. Vai morrer o primogênito de todo mundo, até dos israelitas, até de vocês. Talvez Moisés falou, até os nossos, até o de vocês. Vai morrer tudinho. Mas para que vocês não morram, os seus primogênitos não morram, eu vou dar uma coisa para vocês fazerem. Vocês peguem o sangue e passam no umbral da porta do lado de fora, porque eu vou dar uma ordem ao anjo da morte. Quando você passar numa casa, não pergunta o nome do chefe da família, não pergunta a nacionalidade, não pergunta a idade, você vai atrás do primeiro filho daquela família. Quando você chegar na porta e você olhar no umbral da porta que tem o sangue, você não mexa ali. Vai na próxima casa. Se tiver o sangue, também não mexa ali. E vai na próxima casa. Se não tiver o sangue, não interessa se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se ela é religiosa, se ela crê, se ela não interessa. Procure lá o primeiro filho e mate-o. Quando Moisés deu essa ordem, o israelita matou o cordeiro e começou a pintar a porta lá de fora. Agora, irmãos, a Bíblia não fala, mas a gente sabe que teve muitos israelitas que fez o quê? Besteira. Eles fazem assim com a gente. Você fala assim, irmão, vem para a igreja. O pastor fala porque ele não faz o serviço que eles fazem. Falaram assim para Moisés também. Com certeza, a Bíblia não relata, mas com certeza. Tinha lá 2, 3, 5, 6 milhões de pessoas. Sempre Deus dá tudo de conta. Não, fazer esse negócio, para quê? Para que passar o sangue lá? Que porquice, passar o sangue. Não, teve gente que não passou. Os egípcios, nenhum fez isso. Quando chegou a meia-noite daquele dia, irmãos, quem está ouvindo? Amém. O anjo da morte desceu no Egito. Todo mundo conhece essa história, assistiram aí na Record. Irmãos, foi matando. Cada casa tinha um defunto. E o faraó achava que porque ele era faraó, ele se considerava um deus, que nele não ia acontecer, pois matou também até o filho do faraó. Aí Faraó ficou tão desesperado, tão nervoso, que mandou Moisés sair imediatamente com o povo. E o povo saiu. E Deus disse assim, agora será uma ordem que eu vou dar a vocês. Todo ano, vocês pegam o carneiro, no dia tal, matem o carneiro, passem o sangue no umbral da porta, porque vocês têm que lembrar a vida toda de vocês.
Todo o deserto que vocês vão caminhar, vocês vão para a terra prometida, vocês têm que se lembrar que eu tirei vocês do Egito com mão forte. Amém. E o sangue do cordeiro é que fez com que os seus primogênitos não morressem. Amém? Amém. Digam amém. Amém. E aí o Senhor botou um nome nisso. O Senhor disse: isso vai se chamar Páscoa. Por que Páscoa? Que quer dizer passagem. Eu vou passar sobre o Egito e vou respeitar somente o sangue. Amém. Onde tiver o sangue, eu não quero nem saber quem está lá dentro. Se tiver egípcio, se tiver egípcia, se tiver israelita, não interessa. Tem sangue na porta, o anjo da morte passa batido. Aí Israel começou a fazer a Páscoa. Amém? Amém. E é esta Páscoa que nós temos aqui na mesa de baixo. Aqui nós temos aqui a carne de carneiro, simbolizando o corpo. Nós temos aqui a erva amargosa. Por quê? Simbolizando a amargura de Israel no Egito. Amém? O pão sem fermento, lembrando que o Senhor é que deu a vitória, não precisou de ajuda externa, o Senhor é que libertou o povo. Amém? E isso eles iam fazer até que o verdadeiro cordeiro aparecesse. Amém? Até que o verdadeiro cordeiro, não dos homens. Vocês viram que o Senhor disse assim: vocês escolham o cordeiro lá no chiqueiro, não foi? E eles escolhiam e matavam o cordeiro, não era assim? Aí, quando Jesus veio, não foi mais o ser humano que escolheu o cordeiro. Quem escolhe o cordeiro agora é o próprio Deus. Então ele escolhe Jesus. Quando Jesus entra na água para ser batizado, o que é que João Batista disse a respeito de Jesus? Quem lembra, grita aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Quando ele falou aquilo ali, todos que estavam na margem lembraram, porque eles sabiam do cordeiro no deserto, e eles matavam o cordeiro também. Só que João Batista falou: oh, o Cordeiro de Deus, o que Deus escolheu para Páscoa agora, está entrando na água e vem para mim batizar. Aí quando ele chegou para batizar, João, que era primo dele, falou: não, você, quem tem que batizar a mim é você, não eu batizar você. Aí Jesus virou para João: convém cumprir toda a justiça. Convém cumprir a justiça, João. Me batiza. E João batizou Jesus na água. E quando ele se levantou da água, veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vocês devem ouvi-lo. Amém, gente? Digam amém. Então esta Páscoa que nós vamos comer daqui a pouquinho é a Páscoa antes de Jesus. Vou ser sincero, eu fui membro de igreja há muitos anos, mas meu pai na fé nunca fez isso. Não precisava fazer, eu entendia, mas eu faço desde que eu fui pastor, porque eu quero que aqueles que conheçam a Cristo através do meu ministério entendam isso. Amém? Entendo, não é preciso fazer isso aqui, mas a gente faz uma vez por ano para deixar bem sólido na sua vida, para você entender claramente. Amém? Como que é? E Jesus comia essa Páscoa. Vou mostrar para vocês agora como Jesus comia essa Páscoa. Por favor, Júnior, coloca para mim lá então Marcos capítulo 14. Marcos 14, 17. Põe para mim lá Marcos 14, 17. Marcos 14, 17. Olha aí. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo o quê? Era Páscoa, irmãos. Então o que é que Jesus estava comendo com os discípulos? A carne assada no fogo, a erva amargosa e o pão sem fermento. Olha lá, quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Então eles estão o quê? Comendo. Mas não era o pão e o vinho ainda não. Depois você presta atenção que eles estão comendo alguma coisa. O que é? Era Páscoa.
Eles estavam comendo o carneiro assado, estavam comendo a erva amargosa, estavam comendo o pão sem fermento. E Jesus disse: um que está comendo comigo a Páscoa aqui, vai me trair. E eles ficaram tristes, um por um lhe disseram: com certeza será eu, Senhor. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. Nota, então se come no mesmo prato porque usou o quê? O que está implícito? Prato. Para você comer a ceia do Novo Testamento, precisa de prato. Então eles estavam com um prato. Nesse prato tinha carne, nesse prato tinha erva amargosa, nesse prato tinha pão sem fermento. Amém? Então ele comia no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor que ele nem tivesse nascido. Quando comiam, ele está comendo, Jesus tomou o pão. Agora entra a ceia. Amém? Amém. Veja, eles estão comendo. Enquanto comiam o quê? Carne, carneiro, a erva amargosa e o pão sem fermento. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Por que ele disse isso? Porque ele está dizendo agora para os discípulos, presta atenção, não é mais esse o meu corpo. Amém. Quem está entendendo? Não é mais este aqui. Agora é este aqui. Isto agora vai ser o meu corpo. Amém? Amém. Digam aleluia. Aleluia. Outro versículo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhe: isto é o meu sangue. Não é mais este sangue, entendeu? Cadê o amém? Não é mais esse. Vocês não precisam mais colocar sangue nos umbrais da porta. Amém? Vocês não precisam mais comer o carneiro. Não precisa mais. Agora vocês peguem o pão e peguem o vinho. Porque agora o pão e o vinho, o sangue de lá é o sangue que está aqui. E o cordeiro é esse. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digam aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Deixa eu agora falar uma outra coisa muito bonita. Presta atenção. Segundo as pessoas, isso eu aprendi. Amém? Claro, eu não sou judeu, não vivi lá nem naquela época. Havia uma oferta que eles faziam chamada libação. Diga libação. Libação. Como é que eles faziam essa libação? Todo ano tinha essa libação. Eles aqueciam uma pedra. Sabe o que a gente faz no interior? Que esquenta a pedra no fogão, enrola numa coberta para pôr nos pés, para aquecer, né? Lá no interiorzão tinha isso aí no tempo de frio. Então o que eles faziam? Eles esquentavam uma pedra, trazia a pedra, botava assim do lado de uma bandeja, a pedra bem quente. Quando chegava, tinha cálice assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Aqui, então, 3. Aqui, ó. Eu vou botar aqui para vocês. Então, vocês estão me vendo? Porque você tem que ver. Tem cálice aqui, ó. Vocês têm que me ver, porque senão não dá para explicar. Presta atenção. Imagine Jesus à mesa, tá? Ó. Tinha 1, 2, 3, 4. Tinha 4 cálices, ok? Diga amém. Amém. Então o que eles faziam? Olha, dizem os historiadores que eles tomavam um cálice lembrando de Abraão. Amém? Eu vou tomar lembrando de Abraão. Isso era antes de Jesus vir. Depois eles tomavam outro cálice, que são os patriarcas, tomavam o outro cálice lembrando de Abraão, Isaac, tomaram. Depois eles pegavam um outro cálice e tomavam lembrando de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó bebiam. Sobrava um cálice, lembra? Esse cálice eles não bebiam, porque esse cálice representava o Messias que ia vir. Digam aleluia. Aleluia. Ninguém bebia disso,
O que fazia com esse quarto cálice, pastor? Despejava em cima da pedra quente. Aí subia aquele vapor assim. Aquele vapor queria dizer para Deus: esperamos o Messias. Aleluia. Digam aleluia. Aleluia. O que dizia? Esperamos o Messias. Esperamos o Messias. Amém? Amém? Então isso foi de geração em geração. E todo mundo crescia participando da Páscoa. Quando chegava no quarto cálice, fazia o quê? Despejava na pedra. Ninguém tomava do quarto cálice. Neste dia, amém? Neste dia, o quarto cálice está aqui, vocês estão vendo ele? Neste dia estava lá Jesus. E tomaram o cálice de Abraão. Igreja, acompanha, tomaram o cálice de Abraão. Depois, tomava-se o cálice de Isaac. Os discípulos estão vendo. Os discípulos não sabem, eles não têm entendimento que Jesus é o Messias ainda. Depois, pega outro cálice e toma o cálice de Jacó. Aí Jesus pega esse cálice. O que eles achavam que Jesus ia fazer? Ia jogar na pedra, né? Jesus falou assim: cheguei. Aleluia! Ei, cadê a palma? Ajuda o pregador aqui. Da nova e eterna aliança, não jogue mais sobre a pedra como libação. Podeis beber, isto é o meu sangue partido por vós. Bebem! A Bíblia não fala, mas eu imagino que cada discípulo pegou aquilo com medo, porque aquilo era sagrado. Com medo ele pegava aquilo. Jesus: bebe, Pedro. Ai, meu Deus, Senhor, eu tenho certeza, o Senhor é o Messias mesmo. Pode beber, esse é meu sangue. É meu sangue, pode beber. Eu cheguei, Pedro. Não sei se eu cheguei. Você não viu o que João falou a respeito de mim? Eis o Cordeiro de Deus, sou eu. Pode beber. Aí eles beberam. Digam aleluia. Digam graças a Deus. Aí o Senhor ensinou assim: todas as vezes que comerdes desse pão e beber deste cálice, não é desse, nem desse, nem desse, é desse cálice, lembrai-vos da minha morte até que eu venha. Digam aleluia. Digam aleluia. Digam graças a Deus. Digam o cálice da nova e eterna aliança. Você não precisa mais guardar um cordeiro. Você não precisa criar um animal para sacrificar, porque agora o próprio Deus escolheu o seu próprio animal. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Agora note bem, olha, que tira o pecado do mundo. Bem alto, que tira o pecado do mundo. Mas aquele cordeiro que era sacrificado tirava o pecado de quem? De Israel só. Aquele cordeiro tirava o pecado de quem? Israel. Vamos lá. Aquele cordeiro tirava o pecado de quem? Israel. Mas esse sangue aqui tira o pecado do mundo. Outra salva de palmas. Aleluia. Agora o poder é maior. Não tira só de Israel. Agora o Cordeiro de Deus tem poder para tirar o pecado de todo mundo que nasceu, de todo mundo que está nascendo, de todo mundo que vai nascer. Ele tem poder para acabar com a condenação do pecado e nos dar vida eterna. Digam aleluia. Quem creu nisso? Quem entendeu isso? Levante as mãos ao alto e diga: bendito Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia! Se tivesse tempo eu ainda ia falar mais uma coisinha. Pode falar? Mas depois vocês não falam, mas terminou tarde. Abra a sua Bíblia. Eu queria... Ai, Guilherme, aquela foto. Guilherme vai colocar uma foto e eu vou ver aqui. Vai preparando aí, o Júlio, por favor. Lucas 23,
versículo 26 e 27. Joga a foto. Vocês estão vendo essa foto aí? Eu e o Rafa e mais o João, a Carla, mas irmãos, nós fomos em 2012 para Israel e nós fizemos o que essa mulher está fazendo, botando a mão numa pedra. Acho que é um homem. É um homem ali? Não importa, para mim é uma mulher, não importa quem seja. Não importa que coisa. Na minha cabeça é uma mulher. Decidam aí, vocês que sabem. O importante é a pedra. Tem um lugar em Israel, dentro de Jerusalém, existe isso aí. Todo mundo que é peregrino, que vai passear lá, passa ali e coloca a mão ali. E eu também coloquei minha mão, o Rafa colocou, todos nós colocamos a mão. Todo mundo que passa, que crê, põe a mão ali. O que é isso? Essa pedra aí diz, segundo eles, quando Jesus Cristo estava andando com a cruz para ser crucificado, ele caiu aí. E quando ele caiu, vamos ler o texto agora. Vai lá, por favor. Lucas 23, 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo carregar atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Agora olhem para mim, que vê que lindo, não sei se para você é lindo, para mim foi. Esse Simão, os irmãos negros, esse cara aí era negro. Por quê? Porque ele era de uma cidade da África. Amém? Esse cara, não, a Bíblia não fala, mas os estudiosos são fogo, né? Para onde vai indo esse cara? Da onde ele está vindo, a gente sabe, vindo do campo. Claro, quem não sabe, em Jerusalém automaticamente estava no campo, todo mundo morava no campo. Onde esse homem estava indo? Segundo o que a gente aprende, claro que eu tive que ler, ouvir para saber isso. Esse camarada aí, que chamava Simão, ele estava indo numa cerimônia em Jerusalém, que era feita uma vez por ano com um cordeiro. Havia em Jerusalém, perto do templo, um tipo de uma mesa grande assim, numa tábua, uma pedra, sabe? E todo mundo que queria relembrar o cordeiro, antes de Jesus já está aí, mas é coisa da lei, queria relembrar o cordeiro, ia lá, mas tinha um regulamento, presta atenção, a pessoa tinha que ir de vestes brancas, ela não podia ir de roupa comum. Se ela vai, eu vou ver a cerimônia do sacrifício do cordeiro, tinha que botar uma roupa branca e limpíssima. Segundo os entendidos, havia uma porta que ficava um fiscal. Se a pessoa chegasse sem roupa branca, ou a pessoa chegasse suja, ela não entrava, porque era tido como somente aquele pano branco na pessoa, era um tipo de santidade, de pureza. Segundo os estudiosos, esse Simão aí estava indo para ver essa cerimônia. Digam aleluia. Aleluia. Ele estava indo. Quando ele foi indo, ele viu uma multidão vindo. E ele viu que era uma crucificação. Eles conheciam a crucificação. E ele não podia passar, porque quem já foi, o Rafa lembra, as ruas são estreitas. Ele não podia passar, o que ele foi? Ele ficou parado, esperando a pessoa passar com a pessoa crucificada. Como é que era a pessoa crucificada? Pegava-se uma placa de madeira, fazia 2 furos e escrevia a condenação da pessoa na tábua e pendurava no pescoço da pessoa. E a pessoa ia arrastando a cruz com a placa no pescoço para mostrar para todo mundo porque ela foi condenada. De Jesus está escrito INRI, Jesus de Nazaré, ele estava sendo crucificado porque ele é tido como rei. E Jesus estava. E ele vem, mas ele não conhece Jesus. Ele está achando que é mais um que vai ser crucificado. E ele para, preocupado com uma coisa. O que, pastor? Sujar a roupa dele. Se ele vai passar no meio, Jesus, o homem que vai ser crucificado, estava tão ensanguentado que ia espirrar nele.
Então ele fica assim na parede, como se fosse: eu não posso sujar essa roupa porque eu vim de longe. Se eu sujar, ele era da África, se eu sujar minha roupa, eu não posso entrar para ver o sacrifício. Ele devia ser descendente da rainha de Sabá, lá do tempo de Salomão. Então ele ficou desesperado, segundo os estudiosos. Mas não deu certo, porque quando vinha trazendo, Jesus cai ali. Mostra de novo. Jesus cai ali. E eles falam para o Sirineu, que é da Cirene: Sirineu, já sabia que alguma coisa tinha nele que mostrava: ajude aqui. Por quê? Porque a pessoa que ia ser crucificada não podia morrer no caminho. Entenderam isso? Ela não podia morrer no caminho. Ela tinha que morrer lá na cruz. Eles não podiam deixar ela morrer no caminho. Não era certo, tinha que morrer lá na cruz. E eles disseram: Sirineu, vem cá, ajuda aqui. Ele acho que ficou meio: ai, não vou ajudar não. Se eu ajudar, vai sujar minha roupa. Quando ele foi, não teve jeito. O soldado: vai ou não vai? Tinha que obedecer. Falou: pronto, eu não vou poder ver o cordeiro. Você deu a luz aí? Ele falou: eu não vou poder ver o sacrifício do cordeiro. E mal sabia que estava vendo o maior sacrifício do cordeiro, maior ainda. Oh, glória! E ele, sem saber, é obrigado aí. Quando ele chega para assim, Jesus levanta e taca a mão no ombro dele, suja ele todo de sangue. E Jesus bota a mão naquela pedra, e ele ajuda Jesus a levantar e põe a cruz e leva. Volta agora ao sacrifício. Como é que era o sacrifício? O sacrifício, quando todo mundo estava naquele local, eles pegavam um cordeiro, botavam no colo do sacerdote, pegavam uma faca, cortavam o pescoço do animal, e ia despejando em cima daquele altar 7 vezes. E todo mundo ficava olhando. Ia virando assim o cordeiro, até o cordeiro morrer. Ia enchendo de sangue. E todo mundo olhava. Aí depois o sacerdote pegava o isopo, lembra que eu expliquei o isopo? Botava em cima daquela pedra e encharcava. Agora ele não podia pôr a mão no isopo. Por quê? Porque agora já tinha sangue no isopo. Então o que ele fazia? Escutem essa. Acorda aí. Ele pegava um pedaço de pau, enfiava no isopo e erguia, e esperava o sangue descer pela madeira. Está acordando? Está acordando? Está piscando a luz aí dentro? Quando escorria pela madeira, ele fazia assim no povo: chão, chão. Aquela gota de sangue que caía nas vestes, agora podia sujar, mas só lá dentro. Agora aquela gota de sangue que caía, era bênção, era purificação para todos que estavam ali. E todo mundo ficava esperando aquela gota de sangue do cordeiro, porque era uma maneira de receber o sangue do cordeiro. E o Simão Sirineu, digam aleluia. Lá na glória, porque ele já morreu, lá na glória ele descobriu que ele foi o maior privilegiado de todos aqueles. Ele levou sobre ele a crucificação do seu Cordeiro de Deus, do meu Cordeiro de Deus, do seu Cordeiro, do nosso Cordeiro de Deus. E a roupa de Sirineu foi encharcada não no sangue do cordeiro animal, mas encharcada pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória! Diga glória! Cadê a glória do Senhor? Ah, igreja de Brockton. Glória a Deus. Você vai lembrar muito dessas mensagens minhas. Entra lá no meu Face, você vai ver um monte de irmãos falando: ai, que saudade das mensagens do pastor. Ah, porque eu fuço tudo isso para aprender, para trazer para você, para alicerçar a sua fé, para você não ser um crente bobão, para você não ser um crente fraquinho, para você não ser um crente que crê em besteira, para que você creia na palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os seus caminhos, para os nossos caminhos. Amém? Aleluia! Digam aleluia! E agora, irmãos, que eu expliquei a palavra de Deus, que eu expliquei as mesas, agora nós vamos participar da mesa
da Páscoa antiga dos judeus. Você vai receber uma bandejinha, uma coisinha, dentro vai ter uma erva amargosa, que é o dandalaio, que é o almeirão, aquilo que a gente gosta muito no Brasil, e você vai comer isso junto ali, e você não vai beber, porque o sangue está na porta, amém? Você vai só comer, depois nós vamos passar para outra, amém? Mesma coisa que Jesus fez, nós vamos fazer com você, amém? Então, pastora, toma providência nessa área aí, como você combinou, aleluia. Aleluia. Você vai primeiro a Páscoa que Jesus estava comendo com os discípulos, lembra? Eles comiam. Então essa que você vai comer agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.